Hoje vou falar para vocês um pouco sobre os programas arcaicos de sobrevivência. O nosso cérebro, ele é programado para fazer com que a gente viva o mais tempo possível. E quando a gente passa por uma situação perigosa, ele vai desenvolver um programa para fazer com que a gente tenha essa sobrevivência assegurada naquele momento. Esses programas normalmente se instalam ainda intraútero, quando a gente é bebê, quando a gente é criança. Por quê? Porque, na verdade, uma situação vivida nessa fase sempre vai ter uma amplitude, uma gravidade maior do que se a gente vivesse essa mesma situação quando adulto. Porque para uma criança tudo é muito novo, tudo é muito inseguro ainda, então, esses programas são mais necessários nessa fase. E o que acontece? O cérebro, então, viveu uma situação, digamos, de uma separação, né? Tipo assim, a mãe foi trabalhar e a criança achou que a mãe nunca mais voltaria, né? Então aquilo faz com que o cérebro ative um programa que vai ficar numa frequência baixa, estável, sem dar nenhuma repercussão clínica naquele momento. Mas durante a nossa vida, o cérebro fica com aquele programa como se fosse uma gavetinha aberta num armário e que aquilo despende uma certa energia para o nosso cérebro e ele quer resolver essa situação. De alguma forma, ele quer fechar essa gaveta para economizar a energia que ele está gastando com esse programa que está ativo. Então, o que vai acontecer? Durante a nossa vida, muitas vezes, situações de separações vão se repetindo, vão trazendo à tona os mesmos contextos, as mesmas coisas que a gente viveu quando era pequeno. Para quê? Para que de repente a gente olhe de novo para aquilo, para a gente parar e ver que realmente uma situação aconteceu, que já está resolvida, digamos assim, e que a gente necessita fechar essa gaveta para economizar essa energia do cérebro para a gente poder seguir a nossa vida. Então, até que a gente não faça esse entendimento que as situações vão se repetindo, como a gente já falou nos outros vídeos a respeito dos ciclos de vida, muitas vezes a cada tantos anos, dependendo do ciclo de cada um, né? Mas de tantos em tantos anos, situações semelhantes vão se repetindo de modo automático. Para quê? Para que a gente possa olhar para isso, ressignificar, fechar aquela gaveta do passado e seguir a nossa vida. Então, esses programas, eles vêm para nos proteger no momento que a gente ainda é muito indefeso, normalmente lá na infância. Mas agora, quando a pessoa tem um problema de saúde, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para aquilo que ativou esse programa, aquilo que a pessoa viveu e que está relacionado com aquele órgão, mas a gente tem que buscar na sua infância o que aconteceu lá atrás, porque é aquele programa que a gente precisa terminar, não é esse do hoje. Então, muitas vezes a gente questiona os pacientes, aconteceu tal coisa agora, aconteceu alguma coisa? Não, a pessoa não lembra. Mas muitas vezes o trauma que a gente fala, né, os psicólogos falam, ou a situação vivida está muito lá atrás e a gente precisa insistentemente buscar para poder resolver isso agora. Porque senão logo a vida vai trazer outra situação, repetindo o mesmo contexto, o mesmo órgão, as mesmas doenças, para que a gente consiga, de uma maneira ou de outra, acabar resolvendo isso.